Eu trabalho sobre o aspecto da minha própria vida, isso muito claramente. Não tem como a gente fugir de nós mesmos, né? O batismo de Maxwell Alexandre, que é o título da minha exposição, a partir do momento que eu me identifico como artista e que eu vejo a arte como uma religião, que a gente se junta enquanto artista para construir uma igreja para artista, a Igreja do Reino da Arte, ela é uma igreja que é composta por outros membros que vão trazendo também as suas ideologias, vai trazendo a sua fé e acaba virando esse sincretismo mesmo, né? Eu fazer esse cruzamento entre a minha religião de berço, que é o Evangelho, e a minha religião ancestral, que é, né, as religiões de matriz africana. Nesse batismo, por exemplo, ele também tem essa coisa da passagem, né, de ter sido a minha primeira exposição dentro do circuito. Ele também acho que sela categoricamente essa entrada. O batismo ele antecede uma peregrinação que a gente sai daqui da Rocinha, eu e outros membros da igreja, carregando 4 das pinturas que estavam na exposição. Então a gente foi carregando isso até o centro do Rio. Eu tinha um desenho muito desenvolvido desde pequeno, então isso já era um destaque entre os meus pares na escola. A galera já fazia fila para pegar algum rabisco, alguma coisa que eu fazia. E minha mãe falava que eu tinha o dom de desenhar, o dom que Deus tinha me dado era o dom do desenho. E aí, com 14 anos de idade, eu comecei a andar de patins street, que é uma modalidade análoga ao skateboard, é uma patinação de rua. Era o esporte que eu mais gostava, era a minha filosofia de vida. Só que eu precisava ganhar dinheiro, né? E aí o que eu fiz, então eu usava o meu desenho para isso, para fazer troféus, para fazer revista, camisa. E para eu conseguir fazer isso de uma maneira melhor, eu resolvi ir para a faculdade, buscar um conhecimento acadêmico. Então, quando eu entro na faculdade, um das primeiras choques que eu tive foi a desconstruir esse evangelho, sacou? Tipo, a destruir esse evangelho. Óbvio que eu carrego muitas coisas disso até hoje. E daí, quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que ser evangélico não era um valor. E aí eu fui percebendo que ser artista era um valor, assim, sacou? Tipo, a burguesia, mano, os caras amam um artista, tá ligado? Então, o cara que, sei lá, vai torcer o nariz se tu falar sobre Jesus Cristo, ele chora perante uma pintura, ele reverencia a figura do artista. Eu fui entendendo que é isso se não fé. Eu fui entendendo que a arte é uma igreja também, é uma fé também, tá ligado? É uma religião também. Quando eu chegava na favela, ser artista aqui não era, sacou? Não era um valor, não era interessante. Chegava aqui a galera meio que... Tu não trabalha não? Sacou? Tipo, a galera me via muito como vagabundo, assim. Tipo. E numa época que eu não ganhava grana, então era muito mais difícil, assim, ir contra todo esse sistema. Essas duas coisas que eu fui percebendo entre universidade e favela, tá ligado? Tipo, na universidade, para ter o passe livre, ser artista, ok. E na favela continuar mantendo o evangelho que, sacou, onde o nome de Jesus tem poder. Então eu fico manipulando esses dois códigos, de certa forma, para poder conseguir transitar.
E daí, quando eu comecei a fazer pintura abstrata, foi quando eu estava me formando e eu fui encontrando na abstração uma maneira de mediação entre todas as minhas práticas mesmo. Acho que a pintura abstrata, principalmente, é o lugar onde eu vou mediar tudo que eu estou fazendo. Eu poderia ficar, na real, fazendo pinturas abstratas pro resto da vida. Só que existe coisas no trabalho que vai acontecendo que vão te levando para outros lugares. E esses lugares eles não são muito premeditados. Tipo, eu comecei a fazer pintura figurativa num dia que eu estava na laje e aí eu vi uma camisa da escola pública no varal e eu só pintei essa camisa na tela. E aí veio todas essas narrativas que estão atribuídas a essa camisa. E aí, por isso eu criei a série Reprovados e Par de Papel. Quando eu comecei a pintar Reprovados, que é uma série que fala muito do conflito da população preta com a polícia, né, favela e polícia, que fala da dizimação da população negra, que fala da falência do sistema de educação, onde o uniforme da escola pública é o objeto principal dessa série. Eu não queria começar falando sobre mazela, tá ligado? Sobre precariedade. Eu queria começar falando sobre bonança, sobre vitória, sobre, sacou? Tipo, sobre glória. E aí, Par de Papel é uma série que cumpre esse papel, sacou? É uma série que fala de vitória mesmo, sacou? De marra, de empoderamento, dessas coisas. Esse assunto que eu estou tratando aí nunca foi tratado pela pintura. Você tem esse assunto tratado pela música, pela poesia escrita, pelo audiovisual. Porque para você ter esse tipo de conteúdo tratado com tanta sofisticação poética em pintura, você precisa ter um artista que domine os cânones, que entenda do campo da arte. E ao mesmo tempo você não pode ter alguém que tem esses cânones, que tem o domínio sobre esse campo e venha se instaurar na favela para falar, sacou, em pintura desse conteúdo por conta desse fenômeno contemporâneo que é o fenômeno do lugar de fala. Você só fala a partir da experiência que você tem, que você é, tá ligado? Eu acho que esses dois complementos fazem com que eu tenha um lugar muito exclusivo dentro do meu campo e no mundo mesmo, sacou? Que é tipo, qual é a probabilidade de você ter um moleque preto que vem da favela, tá ligado? E que faça pintura. Na época que eu comecei a pintar essa série, eu tava ouvindo esses 3 álbuns, né, do BK, do Bacchus, do Blues e do Djonga, que os caras estavam falando a mesma coisa que eu tava tratando em pintura. Então quando eu pinto um verso de rap, é uma maneira de eu chamar a atenção da rapaziada, tá ligado? Da comunidade. Quando eu ando com o BK, quando eu tô próximo do BK, sacou? O BK é uma figura que é conhecida, sacou? Os caras não vão conhecer pintura, mas se a minha pintura, por exemplo, é a capa do álbum do BK, eu consigo ir diminuindo esse abismo. Acho que eu estou conseguindo, de alguma maneira, conseguir chamar a atenção de um povo que é um povo esquecido, subjugado, tá ligado? Sem memória. Levar isso para um lugar de memória, um lugar de validação de história, de validação de narrativa. Acho que minhas exposições, principalmente nos museus, que o museu ele acaba até sendo menos hostil do que a galeria. O Par de Papel estrategicamente está sendo muito bom, assim, porque é uma exposição itinerante que está viajando de museu em museu
e eu estou conseguindo levar esse público, é um público mais diverso. Você vê na exposição do mar, na abertura, chamar o Baco e o BK para fazer a performance de Par de Papel, foi pensando nisso, foi pensando em lotar o museu da rapaziada preta. A gente vai abrir agora a Par de Papel na Fundação Iberê, é a terceira parada, né? Terceira passagem. Começou em Lyon, passou pelo mar, agora vai para Iberê e segue. Deve ficar rodando quase uns 5 anos aí essa exposição. E vou abrir uma exposição na David Verne, em Londres. É a minha próxima individual. Para essa segunda fase de trabalho de Par de Papel, estou chamando de Close a Dot Open a Window, que é quando eu começo a inserir rappers americanos. É um verso do Tyler, The Creator. Eu junto 4 papéis que formam um módulo, que eu chamo de módulo, e aí vai castelando, né? Agora, é porque os 4, na real, esses formatos aqui não são arbitrários. Os 4 papéis, eles juntos, eles cobriam a parede do meu primeiro ateliê, que era um ateliê menor. E aí, para esse ateliê, eu consigo colocar 2 vezes a parede do meu ateliê antigo. Mas acaba que essa pintura em divisão ela é muito menos previsível, assim. Eu gosto dos acidentes, dos acasos. Então, mesmo que eu vá para um estúdio maior, é muito provável que eu continue mantendo essa maneira de trabalhar fragmentada.